batista, então eu não faço fervo. Bom, vamos abrir a Bíblia em 2 Coríntios? Abram as Bíblias de 2 Coríntios. Espero que vocês... Como é que foi a semana de vocês? Foram boa? Tranquila? Sossegado? Amém. 2 Coríntios 3, do 4 ao 6. Beleza? A palavra do Senhor diz assim: tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Amém? Amém? Amém. Pessoal, é o seguinte, nós passamos por momentos, estamos passando por momentos, e vamos cada dia mais conhecer ao Senhor. E essa é a pergunta que eu quero deixar para vocês. Quem tem edificado as nossas vidas? O que tem edificado as nossas vidas? O que nos faz crescer? O que nos faz crescer? Se não for o Espírito, se não for a vida com Deus, se não for a intimidade com Ele, de nada vale. A gente precisa repensar os nossos meios. Os amigos são importantes? Lógico que são. A família também é muito importante. Vocês têm que respeitar, vocês têm que honrar, vocês têm que cuidar. Porque tanto que é o primeiro mandamento com promessa, o único mandamento com promessa, né? Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os dias na terra. Mas isso tem que ser algo importante nas nossas vidas. Intimidade com o Senhor e viver para o Espírito. Amém? Vamos orar? Pai, diante de Ti, coloca as nossas vidas no Teu altar. Para o Senhor estar trabalhando em nossas vidas, para o Senhor estar nos ensinando, para o Senhor estar nos fortalecendo. E, Senhor, abençoe cada um que está aqui. Derrame suas misericórdias sobre cada um, Pai. Não tire de nós a Tua presença, não tire de nós o Teu Espírito, e que este culto possa ser maravilhoso em nossas vidas e maravilhoso para honra e glória ao Senhor. Abençoe o pessoal que está fazendo o culto ser transmitido. Abençoe quem está assistindo o culto na sua casa. Abençoe quem está aqui nessa noite. Abençoe nosso ministério de louvor. E abençoe a pregadora desta noite, Pai. Capacite cada um de nós para termos amizades, para termos intimidades com quem busca o Senhor, para termos confiança, mas principalmente para que o Senhor esteja fortalecendo as nossas vidas e seja o Senhor trabalhando em nós. Essa é a nossa oração, em teu nome que nós pedimos e agradecemos por este culto, por este início de culto. Amém. Amém. Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Vamos nos colocar de pé, neste momento vamos dar início ao nosso período de louvor, vamos adorar aquele que um dia se entregou naquela cruz por nós, e hoje nós temos essa liberdade, esse privilégio de podermos estar aqui na casa dele, né, podendo exaltar a ele. Então fique à vontade, se você quiser levante as suas mãos, se você quiser... Fique à vontade, mas o importante é nós adorarmos ao Senhor nessa noite. Eu olho para a cruz. E para a cruz eu vou.
cruz me chamou gentilmente, caiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
aceita com os meus medos, falhas e temores. Enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo.
nos rendemos porque nós queremos Te conhecer, ó Pai. Deus, muito obrigada, Jesus, por nossas vidas. Obrigada porque o Senhor entregou o Seu Filho para que hoje nós tivéssemos a vida. Meu Deus, obrigada pela nossa saúde. Obrigada, ó Pai, pelo Teu Espírito Santo, pela Tua presença. Deus, que neste momento que o Senhor venha falar aos nossos corações através da Tua palavra. Que não seja, ó Pai querida pregadora, mas que seja o Teu Espírito Santo falando através dela. E que nós possamos sair daqui alimentados, ó Pai, meu Deus, da Tua palavra. Fale conosco, ó Pai. É o que nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Graça e paz, turma. Que bom que vocês estão aqui. Que bom ver aí que uma turma decidiu sair debaixo das cobertas, veio até a igreja participar desse momento de culto ao Senhor. Você que está na sua casa assistindo através do Facebook, também seja muito, muito bem-vindo. Turma, pode se sentar, tá? Não precisa ficar de pé enquanto eu prego, não. Sejam muito bem-vindos, tá? Os que estão assistindo de casa, obrigado também pela sua participação conosco. E vamos dar início a esse culto, né? Que o Senhor fale aos nossos corações. Quem está com a Bíblia perto, liguem as suas Bíblias ou abram as suas Bíblias em Mateus 19. Nós vamos ler o verso do 23 ao 26. Mateus 19. A gente está sem projeção, gente, também, desculpem, mas liguem elas, todo mundo tem uma Bíblia no aplicativo aí, é certeza. Amém? Enquanto vocês vão abrindo, eu vou estar orando, né, para Deus estar dirigindo esse culto. Senhor Jesus, nós te damos graça, Pai. Te damos graça, Senhor, porque o Senhor tem falado aos nossos corações. Te damos graça, Pai, porque o Senhor tem sido bondoso e fiel nas nossas vidas. Te louvamos, Deus, pela Tua infinita misericórdia sobre nós. Te louvamos pela Tua graça derramada sobre as nossas vidas, Pai. Nós agradecemos a Ti, Jesus, pelo Teu sacrifício na cruz por nós. Nós agradecemos a Ti, Jesus, porque esse sacrifício nos trouxe vida e vida em abundância, Pai. Que nós possamos, como juventude, vivê-las com sabedoria, Deus. Que o Senhor trabalhe em nossa vida, trabalhe em nosso coração e que nós possamos escutar a Sua voz nessa noite. Em nome do Teu Filho amado Jesus, eu Te louvo e Te agradeço. Amém. Todo mundo já abriu em Mateus 19? Versos 23 até o 26. Obrigada, Rafa, mas foi o Rafa que falou sim. Vamos lá. Então disse Jesus aos seus discípulos: em verdade lhes digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda lhes digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram admirados e perguntaram: sendo assim, quem pode ser salvo? E Jesus, olhando para eles, disse: disse, para os seres humanos isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. A gente vai, para entender o que aconteceu aqui, o porquê que Jesus disse isso, nós temos que entender algumas coisinhas primeiro. Naquele povo, naquele contexto, da história, as pessoas acreditavam que os ricos eles eram mais abençoados por Deus, que eles tinham talvez uma prioridade, que eles eram muito santos, eles tinham um pensamento mais ou menos como esse. E Jesus, ao se deparar dali, se nós começássemos a ler a partir do verso 16, Jesus se depara com um jovem rico, uma passagem muito famosa nas Escrituras.
no qual um jovem rico chega a Jesus e fala: Senhor, como eu faço, né, para te seguir? E Jesus fala: deixa tudo, né, vende tudo, dê aos pobres e vem comigo. Na verdade, esse jovem pergunta como ele faria para entrar no reino de Deus. E ele fala: porque eu oro tantas vezes, porque eu sigo todos os padrões, todas as leis que me são impostas, como que eu faço para entrar no reino dos céus? E Jesus fala: deixa tudo, vende, dê aos pobres e segue-me. Aquele jovem fala, então, não. Ele dá um passo para trás. E aí Jesus fala essa frase: é mais fácil um camelo passar pelo fio de uma agulha, pelo buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. E por que Jesus fala isso, né? Ali as pessoas, os seus discípulos ficaram admirados, a palavra fala que eles ficaram admirados ao ouvirem isso. Admirados porque na cultura eles pensavam que os ricos tinham, né, essa bênção a mais, eram mais abençoados, eram mais santos, talvez, ou prediletos. Alguma coisa ali se passava e eles falavam assim: e nós? Se eles não vão entrar, e eu que sou pobre, e eu que deixei tudo para te seguir, eu que deixei minha casa, eu que deixei o meu trabalho, eu que deixei ali a minha fonte de renda para te seguir, como que eu vou entrar no reino dos céus? Visto que eles tinham, né, esse pensamento a respeito das pessoas que tinham riquezas. E Jesus, quando ele, né, fala isso, até se tornou algum ditado, tem muitas pessoas que falam. Jesus fala a respeito das características, muitas vezes, de uma pessoa rica, que muitas vezes não se compara àquilo que Jesus fala a respeito de uma criança. Aquele que quiser entrar no reino dos céus deve ser como uma criança. Ser rico é pecado? Não. Só por você ser rico, você não vai para o céu? Também não. Jesus fala isso porque a riqueza, muitas vezes, nós vemos isso em Mateus 6:24. A riqueza, muitas vezes, ela se torna um Deus. O dinheiro, muitas vezes, se torna uma segurança, um objetivo de vida. Nós falamos isso, quem assistiu a EBD, né, das últimas aulas, conseguiu aprender a respeito sobre isso. O dinheiro, ele se torna um problema quando ele se torna tudo aquilo que você tem. Ele se torna um problema quando você deixa de confiar em Deus e confia naquela fonte. Quando você tenta se tornar autossuficiente por você ter dinheiro. Isso sim é pecado. E é por isso que os ricos dificilmente entrarão no reino dos céus. É por essa autossuficiência. Não, eu posso tudo porque eu tenho. É a autossuficiência que se torna pecado. E quando eles falam, os discípulos falam, se eles não podem, quem pode ser salvo? Jesus fala, e essa aqui é o segredo da mensagem. Para serem salvos, isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Nós vemos algumas passagens bíblicas de alguns ricos que se converteram. Nós vemos Zaqueu, por exemplo. Não foi ele o cobrador de impostos, no qual deixou tudo o que tinha, restituiu aqueles que ele havia roubado e foi seguir a Jesus? Nós vemos também um homem muito rico, no qual começou a seguir Jesus. O nome dele era José de Arimateia. Alguém já ouviu falar a respeito de José de Arimateia? Ele também foi um homem no qual seguiu a Jesus, do qual muito rico deixou as suas riquezas de lado e começou a servir Jesus. Você não precisa também falar assim, não, a partir de agora eu vou servir a Jesus, vou deixar toda a minha fortuna aqui de lado, vou dar tudo e vou... Não, não é isso que a palavra diz. É quando você deixa de lado a segurança que aquilo te traz. É quando você entende que você não é autossuficiente. É quando você entende que você precisa de Deus. E quando Jesus fala, para os seres humanos, isto é impossível, é que é nem para rico e nem para pobre. Nem para gentio, nem para judeu, nem para crente e nem para descrente. É impossível, pela nossa humanidade, pela nossa força, pelo nosso braço, pelas nossas atitudes, conquistarmos o reino dos céus.
Nada que eu faça será suficiente. Nada que eu faça é capaz de me levar aos céus. Isso é graça de Deus. Isso é através do sacrifício de Jesus. Isso é através daquilo que Ele fez numa cruz por nós. Nós jamais conseguiremos almejar e alcançar aquilo que nós tanto queremos, se não for pela graça de Jesus. Senão a gente não nos colocarmos em um lugar de humildade e entendermos que somos dependentes dEle. Nós dependemos de Cristo a todo tempo. E eu acho muito interessante quando Jesus ele cita até mesmo o camelo para falar sobre isso. Na Palestina, né, ali o lugar, a região onde Jesus ele habitava, o camelo é o maior animal que tem. E o buraco de uma agulha é o menor buraco que tem em uma casa. Se você pegar a tua agulha, né, na sua casa e for procurar um buraco menor, dificilmente você vai achar. E Jesus ele fala, é mais fácil o maior animal da Palestina conseguir sozinho passar por o buraco de uma agulha do que o ser humano em si, seja rico ou seja pobre, entrar no reino dos céus. Nós temos que depender de Jesus. Nós temos que colocar o nosso coração contrito ao Senhor. Nós não podemos depender de força humana. É bom quando você faz as coisas. Isso faz parte de quem você é. Mas não é isso que te leva aos céus. Faz parte dos frutos do cristão, do fruto do cristão, as suas atitudes. Jesus, nós estamos estudando aqui as bem-aventuranças, né? Se vocês têm acompanhado os cultos de domingo e têm aprendido sobre isso, nós aprendemos as bem-aventuranças, né? O Sermão do Monte que está sendo pregado, então é o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. A gente está entrando amanhã no capítulo 6, mas acabamos de passar pelas bem-aventuranças. Jesus fala a respeito de uma mudança de vida. Bem-aventurados mansos, bem-aventurados humildes. E ali ele começa a falar sobre uma mudança de vida. E quem escutou, quem ouviu, quem assistiu às EBDs de Colossenses, Paulo explica a mesma coisa no capítulo 3. A respeito de uma mudança de vida, é necessário, isso faz parte da conduta do cristão. É necessário que eu, como esposa, seja submissa ao meu marido. É necessário que ele, como meu marido, me ame, como a Bíblia ensina. É necessário que, como os filhos, sejam obedientes aos pais. É necessário que, como cristãos, exista sim boas obras. Existem, sim, frutos a respeito daquilo que Jesus trabalhou no seu coração, a respeito da graça de Jesus. Mas não são os seus frutos que te levam a Deus. Não é aquilo que você possui que vai te levar ao reino dos céus. Quem aqui já leu O Peregrino? Ai, gente. O Eduardo e o Carlos já leram, o pastor Carlos já leram. Eu finalizei tem pouco tempo. Quem quiser, tem na lojinha da igreja, é só me avisar que a gente te vende. Se acabar o estoque, a gente pede mais. É um livro maravilhoso. Maravilhoso. E tem uma parte do livro que fala assim, eu vou tentar, né, lembrar exatamente como fala, mas ele fala que ele é a respeito de um sonho, né, que o autor teve. Ele descreve ali a trajetória de cristão, né, o cristão é um personagem, até a chegada aos céus. E ele fala, e até mesmo na porta dos céus existe um caminho para o inferno. Talvez a gente seja bom a nossa jornada inteira. Talvez a gente vai doar aos pobres, talvez nós não falemos palavrão, talvez nós sejamos humildes, talvez nós façamos caridade. Mas não é isso que vai te levar aos céus. É somente a graça de Jesus. É somente o sacrifício dele numa cruz por nós que nos dá a salvação. Ele conquistou a salvação por nós. Deixa eu confirmar o horário aqui. Ele conquistou a salvação. É através dele que nós podemos desfrutar
de uma vida abundante. É através da cruz de Cristo que nós podemos alcançar vida. Não há nada que nós possamos fazer que nos leve a Deus, a não ser Jesus. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Muitas vezes nós vivemos a nossa vida, a nossa rotina, e nos esquecemos de ter comunhão com Jesus. Muitas vezes nós acordamos, levantamos, escovamos os nossos cabelos, escovamos os nossos dentes, nos trocamos, vamos para o nosso trabalho, trabalhamos, ou vamos para a escola, qual seja a sua realidade. Você volta para casa, você janta, você assiste a tua série, você deita e você dorme. E você, numa rotina, não conseguiu tirar 20, 30 minutos para a tua leitura bíblica, para a tua oração. Como você quer se aproximar dos céus se você não tem se aproximado de Cristo? Como nós podemos almejar os céus se nós não almejamos a cruz de Cristo? Não é somente uma oração entregando a sua vida a Jesus que vai fazer a diferença. Não é somente isso. É necessária a oração realmente de entrega, de confissão, mas é um mudar de vida. É um despertar para algo novo, para uma dependência do Senhor. Depender do Senhor não quer dizer que você não tem que mais trabalhar, que você não precise mais estudar. Não é isso. Depender do Senhor é saber que a sua vida está nas mãos dEle. É saber que tudo aquilo que você tem é provisão dEle. É saber que você não vai entrar no reino dos céus se não for pela misericórdia e pela graça derramada sobre a sua vida. Nós temos que deixar de lado tudo aquilo que nos afasta de Deus. A nossa autossuficiência, que nós achamos que temos, mas não temos. Nós sempre dependemos de alguém, não existe um ser humano sozinho. Eu dependo do meu marido. Vocês, muitos aqui, dependem dos seus pais. Por mais que trabalhe. Nós nunca somos um ser isolado. O ser humano não foi feito para ficar sozinho. Não é por nada que Deus deu Adão a Eva. Não para apenas começar uma família, mas é para tirar-se dele também a solidão. Nós não fomos feitos para ser sozinhos. Nós temos que entender que nós somos dependentes mais do que um do outro. Nós somos dependentes de Cristo. Cristo tem que ser o foco da sua vida. Em Colossenses 3 também fala que tudo aquilo que nós fizermos, que nós façamos para a glória de Deus, façamos como se nós estivéssemos fazendo para Ele. Muitas vezes, no seu momento de rotina, você pode estar falando com Deus enquanto trabalha, enquanto estuda, enquanto exerce a sua profissão tão sonhada. Nós temos que ter essa dependência de falar com o Senhor. O dia que você não tiver talvez tempo, um dia corrido, não orar te faça sentir falta daquilo. Putz, eu não orei hoje. Nossa, como isso está me fazendo falta, eu preciso parar um pouquinho e orar. O não falar com Jesus tem que te causar um vazio. Tem que te causar um incômodo. Gente, como que nós conseguimos passar o nosso dia inteiro em uma rotina e não falarmos com Jesus e achar que isso está normal? Isso não tem que ser normal. A nossa rotina, que não inclui Jesus, não tem que ser normal. Todos os dias, ou seja no seu acordar, ou seja no seu deitar, deve ser. Você tem que ter esse momento com Deus. Você quer ouvir a voz do Senhor? Abra a Bíblia. Você quer saber o que Ele fala? Abra a Bíblia. Você está passando por dificuldades? Abra a Bíblia. A Bíblia é a palavra do Senhor, é a voz de Deus. Nela tem tudo o que nós precisamos saber. Ela é o nosso manual de vida, nosso manual de fé, de prática. É impossível para nós. Jesus fala, isso é impossível ao homem. Que os discípulos perguntam, mas se eles não conseguem,
Como que eu vou conseguir? E Jesus fala, isso é impossível à humanidade, não tem como a humanidade conseguir entrar no reino dos céus se não for através de Deus, porque para Deus tudo é possível. A sua ação é possível através da graça e da misericórdia de Deus. A tua vida com Deus é possível através da graça e da misericórdia dele. A mensagem de hoje é curta, mas ela é direta. Ela é direta ao nos falar que nós precisamos dele todos os dias, 24 horas por dia. Nós precisamos dele em todo o tempo. Nós precisamos dele até mesmo para o nosso respirar. E tudo é para ele, e tudo é para a glória dele. Que nós possamos hoje ter essa chave virada. Se ainda tem nos deixado passar batido o nosso dia a dia, sem falar com o Senhor, sem orar, sem ter leitura bíblica, sem ter a devocional, não precisa ser uma devocional demorada. Isso que é muito interessante, Jesus ele não fala, olha, você precisa aqui sentar e ler 3 horas por dia da Bíblia. Você precisa estar em 24 horas ali em uma oração de joelhos. Não é isso. Os nossos pensamentos têm que estar cativos no Senhor, a palavra fala. O orar sem cessar não é estar 24 horas de joelho. Mas é você ter Jesus como teu melhor amigo e você estar ali conversando com Ele, como você conversa com um amigo. Os nossos pensamentos estarem diante da presença de Deus e levar os nossos pensamentos muitas vezes como oração ao Senhor. Você deve estar falando com Deus em todo o tempo. Olha, Deus, que legal eu aqui fazendo os meus lançamentos contábeis. Ai, Jesus, como o meu dia está difícil, hoje está corrido, me ajuda a passar por isso. Ai, Jesus, como que eu faço para conseguir resolver essa atividade do colégio? Estar conversando com o seu melhor amigo, estar conversando com o seu consolador. Nós dependemos de Jesus. E sim, devemos ter o nosso tempo realmente de uma oração, no qual nós devemos pedir perdão, no qual nós devemos pedir mudança, no qual nós devemos pedir direção, no qual nós devemos colocar os nossos pastores, a nossa liderança, a liderança não somente da igreja, mas a liderança do nosso país, do governo, daquilo que muitas vezes nós reclamamos. Você já orou por aquilo que você reclama? Muitas vezes a gente vê reclamações a respeito do governo, se está bom, se está ruim, se é ou se não é. Você já orou por isso? Já colocou isso diante da presença de Deus? Devemos começar a colocar as nossas dificuldades e as nossas alegrias na presença do Senhor. Daí sim, tirar também aquele tempo da leitura da palavra, no qual vai edificar a nossa vida, seja também os livros mais difíceis de ser lidos. O Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, gente, é difícil de passar por eles, mas passa. A palavra de Deus, ela em um todo, ela edifica o nosso coração. E esta, por mais que eu falei, por mais que curta, mais direta a respeito da mensagem, nós devemos entender que somos pequenos demais para alcançar o reino dos céus. Que nós somos insuficientes na questão de poder para isso. Que nós dependemos da graça de Deus, que nós dependemos do sacrifício dele, para que nós possamos alcançar a vontade dele, que é boa, é perfeita e é agradável. Amém? Vamos estar orando, então? Baixe a sua cabeça, aí no seu lugar, e vamos colocar as nossas vidas diante de Deus. Paizinho, nós nos colocamos diante da Tua presença, Jesus. Te pedimos que o Senhor mude a nossa vida, que nós possamos ter relacionamento contigo, que nós possamos desenvolver uma rotina no qual o Senhor seja o centro.
Paizinho amado, pela minha força, pelo meu braço, eu sou pequena demais, Senhor. Pai, que o Senhor seja tudo aquilo que eu preciso. Que o Senhor seja tudo aquilo que eu almejo, Pai. Que o meu coração, Senhor, esteja voltado a Ti. Que o meu coração, Jesus, esteja clamando pela Tua presença, Pai. Agradecemos pela Tua graça, Senhor. Pois sem ela seria impossível Te encontrar. Muito obrigada, Jesus, porque o Senhor morreu numa cruz por mim. Morreu por nós, Pai. Mas Te agradecemos porque o Senhor ressuscitou. O Senhor ascendeu aos céus. O Senhor, Paizinho amado, hoje está sentado à direita de Deus. O Senhor é aquele que nos salva, é o nosso Redentor, e hoje podemos falar que o nosso Redentor vive. Te glorificamos, Jesus, porque o Senhor é a ponte que nos leva a Deus, é o caminho que nos leva à salvação, Pai. Senhor Jesus, que o Senhor molde as nossas vidas. Que quando passarmos um dia sem falar contigo, que o Teu Espírito Santo nos constranja, Pai. Que nós possamos estar atentos à Tua voz. Que o nosso principal objetivo de vida, Pai, é ter tempo contigo, é ter tempo de qualidade contigo, é ter uma mudança de vida, Pai, e gerar frutos. Mas nós sabemos que não são os nossos frutos, Pai, que nos levarão aos céus. Paizinho amado, nós Te agradecemos porque o Senhor é o caminho. Nós Te agradecemos, Pai, porque o Senhor abriu as portas, Pai, para que nós pudéssemos entrar nesse reino, Pai, que o Senhor tem preparado para nós. Te agradecemos, Jesus, pela Tua infinita bondade. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor é justo, o Senhor é misericordioso, Pai. E nós entregamos as nossas vidas a Ti. Que o Teu Espírito Santo venha trabalhar e venha nos moldar, Pai. Que a Tua palavra, Pai, realmente seja para nós um manual de vida. Que nós possamos, Pai, ser reconhecidos como os filhos Teus. Filhos, Pai, no qual são parecidos contigo, Jesus. Nós Te louvamos, Pai, porque o Senhor tem falado aos nossos corações. Nós Te louvamos, Deus, por entendermos que somos totalmente dependentes de Ti. Somos totalmente dependentes da Tua graça. Em nome do Teu Filho amado Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua.
continua. Senhor, muito obrigada. Obrigada por este culto, ó Pai. Obrigada pela Tua palavra. Que o Senhor possa ter recebido tudo o que foi feito aqui nessa noite, ó Pai. Que foi tudo para Ti. E que o Senhor possa ter se agradado. E que o Senhor venha estar nos abençoando, ó Pai. Nos levando em paz para os nossos lares, nos dando uma boa semana. Meu Deus, nos abençoe, ó Pai. É o que nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.